O presidente da Rússia, Vladimir Putin, promoveu o comércio no último dia da viagem à China. O país asiático é um dos poucos que manteve e até reforçou os laços diplomáticos com Moscou depois da invasão à Ucrânia. Ao discursar na cerimônia de abertura da feira oficial Rússia-China, Putin celebrou e prometeu reforçar os vínculos bilaterais no setor de energia. Na primeira viagem desde a reeleição como presidente em março, Putin se reuniu ontem com o colega Xi Jinping. Os dois definiram a relação entre os países como um fator de paz e estabilidade no mundo. Vou repetir, paz e estabilidade no mundo. Para fazer uma análise, a gente faz conexão com o Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Vitélio, sempre é muito bom contar com a sua análise aqui no Conexão. Boa tarde para você. Como é que o mundo acompanha essa aproximação maior, cada vez maior, não é de hoje, entre Rússia e China? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Kelly, desde que o Xi se tornou presidente da China em 2013, o Putin e o Xi Jinping já se reuniram mais de 40 vezes. A questão é que a China se tornou um parceiro muito importante para a Rússia. A Rússia depende do comércio com a China, que aumentou exponencialmente depois da guerra com a Ucrânia. A China utiliza a Rússia nesse momento como uma mola de pressão contra o Ocidente, ameaçando a Europa. O Xi Jinping esteve na Europa há alguns dias, inclusive foi à França, conversou com Macron. A China utiliza a Rússia nesse momento, assim como utiliza a Coreia do Norte. A gente pode fazer uma analogia. Durante muito tempo, a Coreia do Norte começou a fazer testes de mísseis nas águas do Japão e o mundo foi pressionar a China, com a qual a Coreia do Norte depende do comércio, assim como a Rússia depende nesse momento. Então, esse encontro ele é mais necessário para a Rússia do que para a China. Mais de 1.000 empresas saíram da Rússia depois da invasão na Ucrânia por conta do medo das sanções que a Rússia sofre nesse momento. É o país mais sancionado na história e a Rússia é inundada com produtos chineses. Então, do ponto de vista da China, ela aumentou muito o comércio com a Rússia, inunda aquele país, inunda a Rússia com produtos industrializados e compra petróleo com preços muito mais baratos do que comprava antes, e ainda por cima é cortejada pelo Ocidente para que converse com o Putin, para que se chegue até a paz, e é cortejada pelo Putin porque a Rússia depende do comércio com a China, depende do dinheiro da China para conseguir manter sua economia, Kelly. Vitélio, vamos lembrar um pouquinho, há uns dias atrás, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, também foi à China. Veja que diferente, não foi o presidente do país, né? Foi o secretário de Estado americano. Ou seja, a China realmente quer manter relações comerciais com todo mundo. Na época, até o Blinken também pediu que empresas americanas fossem tratadas com lealdade, com justiça, né? Para não ter repressão ali comercial também em relação às empresas americanas. E dessa vez a gente vê o Putin indo também. A gente pode dizer que a China é uma grande player, porque quer manter, claro, depende de mercados para si, mas também quer manter a relação comercial com todo mundo? Kelly, a China tem um projeto de longo prazo, é muito interessante isso. A China só vai ter um exército de porte global para fazer frente aos Estados Unidos em 2035, ou seja, ainda são 11 anos à frente. E tem o projeto de retomar Taiwan até 2049. Então, a China sabe, a China tem uma estratégia de longo prazo. A China faz um comércio em larga escala com a Europa e com os Estados Unidos, são os seus dois maiores parceiros, e a China não vai perder esse comércio por conta da Rússia. Então, a China utiliza a Rússia nesse momento. É muito interessante essa estratégia e como a Rússia se tornou um parceiro júnior, né? De uma China, é uma perda de soberania, na verdade, de uma China que é o parceiro sênior. A balança do poder já pendia para o leste. A China foi o centro do poder mundial durante 5.000 anos. Apenas nos últimos 200 anos ela não esteve no centro do poder. Se o Putin não tivesse invadido a Ucrânia, e se essa, já que ele invadiu, tivesse sido uma invasão rápida, ele tivesse sido vitorioso rapidamente, a Rússia iria se beneficiar do comércio com a China, porque a balança do poder pende para o leste há muito tempo. Infelizmente, não é o que acontece para a Rússia,
mas a China continua se beneficiando dessa situação, Kelly. Pois é, e como você já citou, acho que vale a gente destacar aqui que logo quando a Rússia começou a ser realmente sancionada, né, teve aqueles embargos todos por parte dos países ocidentais, realmente, além da China, a Índia também foi lá barganhar o petróleo. Olha, a gente compra de vocês, mas vamos ter um preço aí mais barato. Veja como as relações comerciais elas vão mudando o jogo conforme o andamento das coisas, né? Agora, vamos falar um pouquinho também da guerra, porque a Rússia, Vitélio, ela foi alvo de ataques por drones hoje. A maioria dos ataques se concentrou na península da Crimeia, uma área anexada pela Rússia há 10 anos. Inclusive, imagens de satélite mostram que alguns jatos russos foram, sim, destruídos. Além da base aérea da Crimeia, houve ataques também em outras regiões russas que terminaram em pelo menos 2 mortes de mãe e filho de apenas 4 anos. Segundo o governo russo, a Ucrânia lançou aproximadamente 200 drones, sendo que a maioria, grande parte, foi, sim, interceptada. Veja que realmente a guerra, ela continua tendo os desdobramentos, não é? E sempre com o apoio americano aí, incansável para a Rússia, para o presidente Volodymyr Zelensky. Veja só, a Ucrânia vem atacando os oleodutos, né, da Rússia. Ali na Crimeia, ela atacou Sevastopol. É o 3º dia seguido que isso acontece. Enquanto isso, no nordeste da Ucrânia, a Rússia tenta avançar, mas o próprio Putin, nessa visita na China, disse que não tem intenção neste momento, vamos frisar essa expressão, neste momento, de invadir Kharkiv, né? Kharkiv fica a 30 quilômetros da fronteira com a Rússia e a Rússia não conseguiu tomar Kharkiv no início da guerra, a Ucrânia retomou aquele território na primeira contraofensiva. E nesse momento o que a Ucrânia faz? Ela ataca a Crimeia, ou seja, fora do eixo onde vem havendo avanços russos, táticos, e ao mesmo tempo ela tenta frear os avanços russos no nordeste do país. E segundo a Ucrânia, esse avanço já foi contido. Então, ao longo dessa linha de frente de mais de 1.000 quilômetros, e aí incluindo a Crimeia, existem ataques e contra-ataques dos dois lados nesse momento, embora grande parte do armamento fornecido pelos Estados Unidos nesse último pacote de ajuda de 61 bilhões de dólares não tenha chegado ainda à Ucrânia, e embora o Zelensky tenha mexido na legislação do país para que agora prisioneiros, né, pessoas que cumpram pena na Ucrânia possam ser levadas para a linha de frente, como a Rússia já faz há muito tempo, Kelly, desde o início da guerra. Vitélio, é um conflito que não tem data para acabar, né? Não tem data e as pessoas não devem se enganar, porque essa guerra não vai acabar na Ucrânia. Nesse momento, a OTAN já vem anunciando que deve enviar tropas para treinar soldados ucranianos em território ucraniano. Se a Rússia avançar sobre a Ucrânia, existe todo um plano na Europa de armamento, de aumento dos pacotes de defesa, dos orçamentos de defesa. O medo dos países europeus em relação à Rússia é gigantesco e as eleições nos Estados Unidos em dezembro devem ser determinantes, porque se realmente os republicanos, o Trump, reduzir o apoio à OTAN, ou transformar, como vem anunciando, o apoio à Ucrânia em empréstimos, a Europa deve continuar se armando. Então, essa guerra, ela tende a se expandir com a passagem do tempo, Kelly. Pois é, a gente segue então acompanhando, claro, de perto, né? Já há muito tempo acompanhando essa guerra, mas não é a única, não é? A gente tem que lembrar também lá da guerra no Oriente Médio, Vitélio. Inclusive hoje, o cais temporário instalado pelos Estados Unidos na costa da faixa de Gaza recebeu o primeiro carregamento de ajuda humanitária. E segundo a nota do Exército americano, este é um esforço multinacional para entregar mais ajuda aos civis palestinos em Gaza por um corredor marítimo exclusivamente humanitário. O governo dos Estados Unidos anunciou ontem a conclusão das obras para a instalação do cais temporário
e espera que quase 500 toneladas de ajuda cheguem ao território palestino nos próximos dias. O cais, que custou pelo menos 320 milhões de dólares, é parte dos esforços internacionais para contornar as restrições de acesso terrestre impostas por Israel. É uma notícia muito importante, não é, Vitelli? Essa notícia é fundamental. Os Estados Unidos vinham refazendo, né? Em Gaza tinha um cais, né? Parte da estrutura do cais que havia em Gaza foi utilizada nesse pier flutuante, né? Que foi construído. Levou muito tempo, levou 2 meses para ficar pronto. Mas por conta disso, pode ser minimizado um dos problemas que foi muito criticado ao longo de meses, da interceptação de caminhões com ajuda humanitária, né? Antes da guerra, né, entre Israel e o Hamas, entravam até 500 caminhões por dia, e durante a guerra Israel limitou muito o acesso desses caminhões por conta de revistas que precisam ser feitas para que não entre armamento na faixa de Gaza, e o Hamas acusa Israel de ter deliberadamente evitado que muita ajuda humanitária entrasse em Gaza. Então, por via marítima, é possível que entre muito mais ajuda humanitária do que por caminhões, e tem uma vantagem, Kelly, se a gente lembrar, não faz muito tempo que eram lançados paraquedas com caixas de ajuda humanitária sobre Gaza, e aí esses paraquedas o vento levava para o mar, as pessoas iam tentar buscar comida, mantimentos e acabavam tendo acidentes, né, no mar. A ajuda lançada por paraquedas era muito inferior à dos caminhões. Com os navios, a ajuda humanitária pode chegar numa escala muito maior, Kelly. Pois é, inclusive, Vitelli, o exército de Israel confirmou que mais 2 reféns foram mortos pelos terroristas do Hamas. E Israel estima que dos 132 reféns, cerca de 40 morreram. E tem mais notícias chegando também. Mais tropas israelenses serão enviadas para a cidade de Rafah, ao sul da faixa de Gaza. É uma preocupação muito grande, tanto em relação aos reféns, quanto em relação aos civis que estão na faixa de Gaza, não é? É verdade. Esses 2 tailandeses, eles teriam sido mortos lá no 7 de outubro pelo Hamas, né? Israel descobriu e divulgou isso recentemente. Seriam 2 tailandeses que fariam trabalhos agrícolas na região. Existe também um brasileiro que é pouco citado, né? Que é o Michel Nizenbaum, né? Um brasileiro de 59 anos que estaria em poder do Hamas desde o início, né? Desde lá de 7 de outubro. Inclusive já houve encontros da família do Michel com a diplomacia brasileira, mas não há notícias sobre esse brasileiro, e isso ainda é pouco veiculado nas notícias. Ele é um brasileiro israelense, ele tem a dupla cidadania. A gente também não sabe a situação dele, Kelly. Pois é um fato bem assim difícil, complicado, porque existe tanto essa questão dos reféns, que existe também uma cobrança muito interna dentro de Israel. As famílias querem que essas pessoas retornem, querem ter informações, mas também essa promessa, esse avanço, na verdade, não é mais uma promessa, esse avanço de Israel, das tropas de Israel ao sul da faixa de Gaza, em Rafah, gera uma repercussão, inclusive internacional, uma pressão internacional pelos civis que ali estão. É verdade. Israel, inclusive, está respondendo na Corte Internacional de Justiça por uma denúncia da África do Sul de que estaria cometendo genocídio, né? Então, Israel alega que não é genocídio, que a situação em Gaza é grave, mas que para ser genocídio deveria haver intenção de exterminar toda uma população. Isso é muito polêmico, né? Os países têm apoiado a África do Sul, o Brasil, inclusive, apoiou a denúncia da África do Sul. O Brasil tem tomado algumas posições nessas questões, né, Kelly? Há pouco você citou, por exemplo, né, voltando para a Rússia, você citou, olha, a Índia também compra o petróleo russo, e o Brasil também. O Brasil aumentou em muito a importação do diesel russo durante essa guerra na Ucrânia, e nesse momento também toma uma posição de apoio à África do Sul contra o posicionamento de Israel na faixa de Gaza. Então, a diplomacia brasileira tem tomado algumas posições internacionais, Kelly. Vitelli, sempre é bom te ouvir para a gente compreender melhor, né, esses temas que são tão importantes e têm efeito no mundo todo. Muito obrigada pela participação aqui no Conexão. Uma boa tarde para você e até a próxima.